Quero convidar você a abrir mais uma vez a sua Bíblia em Isaías, Isaías capítulo 6, versículo de número 6, fala assim: E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou os meus lábios e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então nós já vimos aqui nos programas anteriores que a nação de Israel, o reino de Judá, estava passando por um problema seríssimo. O reino do sul já tinha sido destruído pela Assíria, o reino de Judá agora passando por um problema por causa da morte do seu rei, do seu representante, o rei Uzias. E o texto sagrado diz que nesse momento de caos, na política do reino do norte, do reino de Judá, Isaías ele vê o Senhor, né? E diferente do rei que se corrompe com o poder, o Senhor é rei sobre tudo, sobre todos, sobre a igreja e sobre o mundo, e é um rei que não pode se contaminar com o poder. Deus é santo, santo, santo. E à medida que Isaías contempla aquele rei santo, completamente santo, ele percebe não apenas a decadência daquele que estava no poder, né, o rei Uzias, mas ele também percebe a sua corrupção, a corrupção do seu coração. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E aí o texto diz que aquele que levou Isaías a enxergar a sua maldade, também é aquele que pode o purificar, pode purificar completamente todo o seu coração. E eu posso dizer para você aqui, sem medo, sem dúvida nenhuma, só Jesus é quem pode realmente transformar completamente o curso da nossa nação. Porque o problema do Brasil não é apenas um problema político, o problema do Brasil não é apenas um problema na economia, não é apenas um problema na agricultura, nosso problema não é apenas a injustiça social. Nosso problema, em primeira instância, é um problema moral, porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. O homem, se não tiver o coração transformado, por mais vantagem política que ele tem em suas mãos, ele ainda assim está tendencioso a utilizar isso tão somente para a sua própria corrupção, tão somente para satisfazer os seus próprios desejos. Não é isso que a gente está vendo? Homens altamente capacitados, altamente preparados, com uma estrutura de marketing e política por trás, e ao invés de eles estarem trabalhando para que o nosso país seja um país melhor, esses homens trabalham para o seu próprio benefício, tão somente para a sua própria vantagem, roubando o povo, roubando a nação, esvaziando os cofres públicos, tão somente para terem mais daquilo que eles já têm. São homens ricos que querem cada vez se tornarem mais ricos à custa de gente que carece de um governo justo que venha os presidir. Mas e por que isso acontece? Não é o meio que corrompe o homem. Isso acontece também, não é porque o homem é bom intrinsecamente. Não, isso acontece porque os seres humanos são pecadores. O problema do homem é um problema moral. E só Deus pode sarar essa ferida que cada um de nós tem dentro do nosso coração. Não existe presidência, não existe outra representatividade, seja ela jurídica, seja ela na área da economia, não existe nenhum outro credo religioso que corresponda ou que possa fazer isso por mim, que possa fazer isso por você. Só Deus pode fazer isso. Uma vez que Ele é santo, completamente santo e o único que pode nos fazer perceber de fato quão malvado nós somos no nosso coração, só Ele é quem pode nos curar. E é por isso que o texto diz que um dos serafins tirou uma brasa viva que ele tirara do altar com uma tenaz para ferir os lábios de Isaías, a fim de que ele fosse purificado, a fim de que ele fosse santificado. Duas coisas são muito interessantes aqui. A primeira deve ter sido o medo que Isaías sentiu, né? Porque imagina, ele estava diante de Deus e ele percebe que Deus é completamente santo, ele se percebe completamente pecador e de repente ele vê um pedaço de fogo voando na direção dele para o consumir, né? Mas aquele fogo, na verdade, não era para o consumir, mas para o purificar. Mas Isaías sabia muito bem que um homem que soubesse do seu pecado, na presença de um Deus completamente santo, ele seria fulminado. Mas o mesmo Deus que nos mostra a nossa corrupção, Ele é Deus gracioso
para nos perdoar e para nos purificar. E um segundo fato aqui muito interessante é que às vezes, para nós sermos purificados da maldade do nosso coração, Deus precisa nos ferir. O texto diz que os lábios de Isaías foram feridos com aquela brasa que Deus tirara do altar. Às vezes o processo para Deus nos curar da nossa corrupção, do nosso pecado, ele é dolorido. Às vezes ele é doloroso, porque arrependimento envolve sofrimento, né? Arrependimento envolve renúncia, envolve abrirmos mão daqueles caminhos tortuosos que nós estávamos andando por eles, para agora andarmos nos caminhos da verdade, nos caminhos do Senhor. Mas o texto diz que o Senhor, ele tocou nos lábios de Isaías, o seu pecado foi purificado e a sua maldade, ela foi removida. Deus pode sarar, né, o problema do nosso país. Deus pode sarar o problema da nossa nação. Nosso problema, ele é mais do que político, ele é mais do que econômico, ele é mais do que civil. Nosso problema é um problema de pecado e só Deus pode resolver o nosso problema. E eu quero terminar dizendo para você que Deus, na verdade, ele já resolveu o problema do pecado na cruz do seu Filho Jesus Cristo, quando esse se entregou por nós para nos perdoar e nos transformar. Através de Jesus Cristo nós podemos sermos novas pessoas. Para a gente ter uma nova nação, nós precisamos de ser novos homens, não é? Porque uma nação nova é feita de novas pessoas. Mas como é que nós podemos ser novas pessoas? Como é que nós podemos ter a nossa vida transformada, ter o nosso coração mudado? Hábitos, comportamentos, pensamentos e sentimentos completamente diferentes desses que nós carregamos e que não correspondem à vida que nós queremos viver. Muito simples, nós precisamos de sermos mudados pelo Filho de Deus. Nos agarrarmos ao perdão que nos é oferecido na cruz de Jesus Cristo. E recebemos, através do perdão, através de Cristo, a presença, a habitação do seu Espírito em nós, o Espírito Santo, que é verdadeiro Deus, habitando em nós, para nos conduzir em novos caminhos, para produzir em nós frutos de arrependimento e os frutos do Espírito, a fim de que a nossa vida seja nova, completamente diferente, para a honra e para a glória do nome do Senhor. O Brasil pode mudar, gente. Não vamos desacreditar do nosso país, não. O Brasil pode ser diferente, mas a solução, a resposta está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Como diria um grande compositor da música, né, da música brasileira gospel, da música gospel do nosso país, João Alexandre, Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há esperança. Volta os seus olhos para Deus, que Ele é justo juiz. Amém?